Deus colocou algo no meu coração para essa noite, e nós estamos em uma noite memorável aqui, com pessoas aqui assistindo, pessoas na internet, na Rede Super. E sabe, uma das preocupações do meu coração é trazer algo que o Senhor quer, porque seria mais fácil eu escolher aquilo que domino, talvez para impressionar alguém. Aliás, mas isso eu já desisti faz muito tempo. Eu sempre digo que eu gostaria de pregar aquelas mensagens, sabe, chique, com exegese, promelese, essas coisas tudo que eu não sei nem o que significa direito, mas não é a minha praia. E parece que quanto maior o lugar, mais simples é a mensagem que Deus coloca no meu coração. Parece só para dizer: filho, aprende que sou eu que faço, não é você. E aí Deus colocou essa palavra no meu coração, que eu até queria pregar de maneira chique, mas como eu disse, eu já desisti. Eu e minha esposa, nós até estudamos para falar bonito, sabe, mas não, a gente não aprendeu. Eu até queria pregar de pedestal, assim, deve ser legal, né? Mas não rola, irmão. Esses dias Deus deixou eu pregar uma palavra que eu fiquei impressionado com a minha inteligência. Sabe quando você se impressiona com você? Eu falei: nossa, esse rapaz está profundo hoje, hein? Estava me ouvindo, eu falei: nossa, que palavra difícil, nem eu sei de onde eu tirei. E eu pensei que aquele dia eu tinha pregado a mensagem mais complexa da minha vida e mais inteligente. Eu desci do púlpito, minha irmã me abraçou e disse: pastor, por isso que eu amo você. Suas mensagens sempre são simples. E essa então desisto. E a mensagem que eu vou ministrar hoje, ela é simples e é o que eu vou começar. Nós sabemos que o centro da Bíblia é Cristo. O Velho Testamento aponta a Cristo, e o Novo Testamento é onde Cristo surge, e é onde a nossa vida tem sentido, através da graça revelada pelo sangue de Cristo que escorreu no madeiro. Então toda a Bíblia, ela aponta para Cristo, sempre, todas as histórias, todos os milagres sempre apontam para Cristo, e Cristo é o personagem principal da palavra. Então não tem como pregar a Bíblia sem pregar Cristo. Só que tem coisas na palavra que ficaram, que Jesus deixou para nos provocar algumas reflexões. Tudo que Cristo faz no Novo Testamento, Ele faz para cumprir aquilo que os profetas do Velho Testamento profetizaram acerca dele. Então quando eu acabei de ler aqui sobre a entrada triunfal lá de Jesus em Jerusalém, obviamente nós pensamos: que humildade, que homem simples. E claro, é isso mesmo. Porém, quando Jesus entra em Jerusalém montado em um jumento, Ele não está só montado em um jumento porque quer. Ele está para cumprir aquilo que Zacarias capítulo 9, versículo 9 profetizou sobre Ele, dizendo: exultai, ó Sião, porque o teu Salvador vem montado em cima de um jumento, filho de uma jumenta. Ou seja, Ele vela para cumprir a sua palavra. Então tudo que Jesus faz, Jesus está cumprindo a palavra. Jesus não veio para cumprir um paradigma de um fariseu. Jesus não veio para atender a expectativa de alguém. Jesus veio para cumprir a expectativa do Pai, antes revelada sobre a vida dele. Então quando Jesus caminha na terra, Ele caminha segundo o Pai ordenou do céu. Tudo que Ele fez apontou Deus, e tudo que Deus ordenou antes apontou Cristo. É mais ou menos assim. Só que se você ler Zacarias capítulo 9, versículo 9, o detalhe é o jumento. E aí quando Jesus fala, Jesus dá um novo detalhe. Sabe, Jesus não está não cumprindo a profecia. Jesus está cumprindo a profecia e nos apresentando um detalhe. E esse detalhe é tão simples que nós lemos e é um milagre extraordinário. E você viu, porque você está aqui, que ninguém deu um glória a Deus, mas no texto que nós lemos há um milagre de Jesus. E a gente não percebe, porque a gente é menino de prédio, a gente é criado no Anoninho, no Sucrilhos Kellogg's, não, nós é criado nesse daí, então a gente não percebe. Mas deixa eu dizer uma coisa: se eu for pregar no Nordeste, lá no interior, essa palavra, eu terminei de ler, tem gente batizada em 18 idiomas de língua estranha. É que você não entendeu direito. Mas se eu pregar isso aqui numa cruzada evangelística lá no meio do Maranhão, não vou conseguir pregar, porque é o fato de ler que alguém vai falar assim: você viu o que ele falou? Está na Bíblia, a gente não viu. Milagre. E é gente batizado, caído no chão, dando glória a Deus, dando mortal na igreja. Que exagero. Mas eu preciso explicar para você. A Bíblia diz que Jesus está atendendo uma expectativa de uma profecia.
Jesus está entrando em Jerusalém, claro, quebrando o paradigma daquilo que o fariseu esperava. Enquanto os fariseus estavam dentro dos templos dizendo, o Messias vem, o Messias estava passando na rua, em cima de um jumento, e ele estava lá dentro dizendo, um dia o Messias vai voltar, um dia, perdão, ele vai vir, e o Messias estava passando, curando, libertando, transformando, e dentro do templo ele estava dizendo, talvez um dia ele vai vir, e o Messias estava andando sobre as águas, o Messias estava repreendendo, o Messias estava fazendo aquilo que ele sabe fazer. Então a quebra do paradigma é, um rei entra num cavalo branco, o nosso rei entra em cima de um jumento para cumprir a profecia. Só que parece, né, legal, né? É até bonito falar isso aí, mas a Bíblia diz que Jesus faz uma coisa. Jesus diz o seguinte, olha, vocês vão entrar numa vila que está à frente, e vocês vão encontrar um jumento amarrado. Esse jumento nunca foi montado. Tragam para mim esse jumento que está amarrado, que nunca foi montado, que eu vou usar ele. Tá bom. Aí os dois discípulos entram em Jerusalém, entram na vila antes de Jerusalém, e eles encontram exatamente aquilo que o mestre falou. Tem um jumento amarrado. E a Bíblia diz que quando eles estivessem amarrando o jumento, apareceu os donos do jumento, e que quando perguntasse o que queria com o jumento, dizer, Jesus quer. Tá bom. E é exatamente isso que acontece. Eles estão desamarrando o jumento, e os donos do jumento aparecem. Mas vocês querem com o jumento? Estão desamarrando ele. Aí eles dizem, não, Jesus quer o jumento. Ah, tá bom, pode ir. Aí eles pegam o jumento, que nunca foi montado, trazem até Jesus. E quando chega até Jesus, eles colocam um tapete em cima do jumento. Jesus sobe no jumento e entra em Jerusalém. Ai, ai. Difícil pregar pra gente rica, irmão. Sério, difícil. Deixa eu contar uma coisa pra você. Eu entrei na OLX para comprar um jumento essa semana. Eu descobri a primeira coisa, o jumento é caro, irmão. Informação que vai agregar muito à sua vida hoje. O jumento é caro. Você compra uma bis e não compra o jumento. Você já pensou? Você faz 18 anos e diz, olha, acho que ao invés da bis vai ser o jumento. Aí você compra o jumento, mais ou menos assim, eu estou te explicando para você entender. Você compra o jumento é chucro, né? Você nunca montou nele. Então você vai pegar o jumento e você vai comprar ele, pagar uns R$3.500, R$4.000. Você vai levar o jumento para o seu apartamento. Eu não sei onde você mora, você vai levar o jumento para casa. Aí você vai olhar para o jumento, amanhã nós temos tarefa, nós vamos para a faculdade junto. E eu vou em cima de você. Aí o jumento vai levantar o casco dele assim, a patinha para os ricos. Em mim você não monta não. Como assim? Animal que nunca foi montado não é só chegar e montar. Animal que nunca foi montado tem que ser domado. Ainda mais se for um jumento. O jumento é um dos piores animais para se domar que existe, porque ele é um jumento. Então, o jumento ele é burro, que é outro animal, mas é uma característica também muito usada. O jumento ele é empacador, teimoso, bravo, jumento, por aí vai. Então, se o jumento nunca foi montado, ninguém monta no jumento. Então, quando você quer montar no jumento, você investe no jumento. Como assim? Eu vou explicar outra coisa para você saber. Você sair da lagoinha e dizer, olha, eu aprendi a domar um jumento. Eu vou falar por cima, para não perder tempo. Você comprou um jumento, você vai domar ele. Vou explicar uma coisa, é um método, não é uma regra, tem vários, mas é um método que me chamou a atenção. Você vai pegar o jumento, uma semana, pastor Fábio, você vai olhar para o jumento, você vai ganhar a confiança dele. Ai, que raiva do jumento. Aí você vai chegar na baia, ou no quarto do seu apartamento, onde tiver o jumento sentadinho, você vai fazer assim no rostinho dele.
Não estou brincando, é sério, eu estou falando sério aqui. Você passa a mão na carinha do jumento. Oi, jumento, tudo bem? Tudo isso porque você está querendo que ele seja submisso a você, e que ele entenda daqui a pouco que quem manda nele é você. Isso se chama processo de doma, mas também é conhecido como processo de submissão. Então você vai fazer uma semana carinho no rosto do jumento. Ô, lindo, tudo bem? Bom dia, bom dia. Aí você vai passar a segunda semana, você vai chegar no jumento, vai montar nele, vai colocar o tapete no jumento e tira, porque ele pode ficar bravo contigo. Você tira o tapete e vai embora. Uma semana colocando tapete, tirando o tapete em cima do jumento. Na quarta semana você vai colocar o tapete, vai deixar e vai colocar o freio nele, mas vai colocar e vai tirar. Mais uma semana. Na quarta semana você vai subir no jumento, depois do tapete, depois do freio, e vai ficar quietinho. Deus o livre você fazer assim, irmão. E eu li uma coisa que eu fiquei irritado. Se o jumento perceber que você está fazendo de má vontade, você tem que voltar no início do processo. Já pensou você voltar na semana lá do carinho do jumento? Oi, lindo, eu te amo, eu estava falando a verdade. Irmão, na quarta semana o jumento está fazendo assim, você já está apaixonado, obviamente. Só que na quinta semana você vai subir nele, vai fazer assim, e talvez ele não ande, porque ele é um jumento, ele é empacador, ele é teimoso, ele é bravo, ele é difícil de se submeter, ele é difícil de deixar levar, ele é difícil de se sentir amado, ele não confia. Aí a Bíblia conta que um dia Jesus ia entrar em Jerusalém. E Jesus falou assim para 2 discípulos: olha, vocês vão entrar numa vila e vocês vão encontrar um jumento que nunca ninguém se assentou. Ele vai estar amarrado. Aí vocês vão chegar e vão desamarrá-lo. Mas quando você estiver desamarrando, alguém vai aparecer e vai dizer: o que vocês querem com o jumento? Aí vocês dizem: Jesus quer. Aí vocês vão levar o jumento para Jesus, vocês vão trazer até eu. Aí o jumento trouxeram até Jesus, colocaram um tapetinho nele, Jesus subiu no jumento e entrou em Jerusalém. O jumento entendeu aquilo que eu e você demoramos uma vida para entender. Quem manda é Ele, quem sabe do melhor para mim e para você é Ele, quem conhece o nosso amanhã é Ele, quem tem destino para mim e para você é Ele. Ei, se não fosse Ele, você ainda estava amarrado em algum lugar. Calma que você vai entender melhor. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Esse jumento, que naquela época era muito mais valioso do que agora, estava amarrado. E sabe, eu sou um pouco irritado com algumas coisas. Eu fico pesquisando, eu vou nas fontes profundas da teologia. Eu coloco no Google. Uai, todo mundo coloca no Google. E eu coloquei lá: como é que doma um jumento? Prendi umas coisinhas. Se eu pegar um jumento, irmão, o jumento fala assim: duvido que você sabe. Eu falo: sei. Se eu quiser eu monto no você. Só não tenho paciência, mas eu faço. Só que deixa eu dizer um negócio: o jumento estava amarrado. E animal nenhum fica amarrado, principalmente quando vai ser domado, principalmente se é chucro. Animal amarrado chucro arrebenta com tudo. Mas esse animal está amarrado. E aí eu fui conversar com o meu pastor da minha igreja, o pastor Sérgio Melfior. Eu perguntei para ele, ele veio do interior, ele sabe muito sobre essas coisas. E ele disse: Dave,
Ele é muito, meu pastor é muito lindo também, vocês iam amar ele. Ele é muito lindo demais, é um príncipe de Jesus. Ele falou, deixa eu te contar uma coisa, Dave. O animal quando está amarrado é porque, na verdade o nome é palanqueado. Como assim, pastor? É um animal que já tentaram domar ele e não conseguiram. Já tentaram sentar nele, ninguém conseguiu. Esse animal, Dave, desistiram dele. Ele está amarrado porque ninguém quer ele mais. Calma, calma, calma. Então, peraí. Entendi um mistério aqui. É por isso que quando os discípulos chegam, vão desamarrar o jumento, eles só falam assim, o que vocês querem com o jumento? Eles estão dizendo, isso aí é uma porcaria, irmão. Se vocês conhecessem esse jumento, vocês faziam, olha, vocês iam embora. Tem um cavalinho top para vender. Aí eles dizem, não, Jesus quer. Eu acho que o dono do jumento era fariseu. Agora é meu pensamento aqui. Eles ficaram assim. Que para Jesus. Filma para nós ver depois. Ei, eles falam, você é para levar. Você pode amarrar, pode levar isso aí. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Jesus é o único que investe em quem ninguém acredita. Quando eu imaginei que eu pregaria em Batista Lagoinha, Jesus é o único que investe em quem ninguém dá moral. Quando eu imaginei, Ele é o único que olha para mim e para você e enxerga o que ninguém enxergou. Ele olha e diz, dá para usar, eu vou usar, ei, eu vou usar você, eu vou usar você, eu vou usar você. Vai entender, alguém que gosta de gente que ninguém suporta. Para pensar. Olha quem Jesus escolheu para andar com ele. Jesus escolheu o traidor. Ninguém queria andar perto, mas Jesus tinha uma possibilidade. Anda com amor e aprenda a amar. Ande com a porta e entre por ela. Ande com a perfeição e se torne perfeito. Mas a possibilidade é, eu não quero, então faça o que você quiser. Agora João é diferente. João andou com ele e aprendeu a amar. João andou com ele e aprendeu a ter que intimidade. João andou com ele e aprendeu que é bom ficar fixo olhando para ele. Lembra da cena? Tem uma cena que eu gosto demais. Estão tudo na mesa, última ceia. Aí tem um Pedro aqui. Jesus disse, olha, alguém que está na mesa aqui vai me trair. Aí tem um homem que está com a cabeça assim encostada no peito de Jesus. Que delícia, né? Já parou para pensar? Ele está ouvindo o coraçãozinho do mestre. Aí Jesus diz isso, o Pedro está na frente e diz, Psh, olha aqui. Eu digo, o quê? Pergunta para ele quem é. Ô Jesus, o Pedro quer saber quem é. O Pedro pergunta para João, porque sabe que João é mais íntimo. Deixa eu dizer para você, andar com Jesus é escolha. E a forma que você anda com ele também é. Deixa eu contar uma coisa para você, o jumento estava amarrado, mas agora com Jesus ele está solto. Irmão, longe de mim vir para a Lagoinha chamar vocês de jumento. Longe de mim. Só estou dizendo para você, o jumento, que é um jumento, entendeu? Eu vou só pensar aqui, conjecturar, tá, pastor Flavinho? Eu sou normal. Mas o jumento olhou para Jesus e pensou, a minha natureza é forte, mas dele é mais. Eu penso que sei o que é melhor para mim, mas o único que conhece o meu amanhã é Ele. Calma. Ninguém queria eu. Todo mundo desistiu. E Ele mandou me chamar.
sabe de uma coisa, eu vou largar a mão de ser jumento. Pode subir, Jesus, eu estou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para você aprender uma vez por todas. Para de bater de frente com o amado. Para de tentar pensar que é você que sabe o que é melhor para você. Está na hora de você parar, abrir mão dessa natureza pior do que a do jumento e dizer: o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o meu amanhã, eu vou confiar mais. Pode tomar conta. Você está dizendo para Ele: eu até sei alguma coisa, mas quem sabe o melhor para mim é você. Provérbios 16, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Provérbios 27, há caminhos que para o homem parece direito, o fim dele é a morte. Provérbios capítulo 14, versículo 12. Ei, Provérbios 27 que diz: não presumas o dia de amanhã, pois não sabes o que ele trará. Está na hora de você tomar vergonha na cara, parar de desconfiar, parar de ficar reclamando no Facebook, postando polemiquinha lá. Está na hora de você dizer: ei, para com isso, para e dizer: Senhor, a partir de hoje não mais vivo eu, mas o Senhor vive em mim. Jesus escolheu o jumento para entrar em Jerusalém, para cumprir a profecia, mas mandou pegar um jumento que nunca foi montado, que todo mundo já tinha desistido. Aí Jesus sobe no jumento e entra para Jerusalém. Aqui, esse aqui é bonito, né? É bonito. Eu te conto uma coisa. É bonito falar isso? É bonito, mas não é fácil. Pastor, não é fácil, pastor. Entregar o caminho para o Senhor não é fácil. Entrega o teu caminho no Senhor, descansa nele, tudo ele fará. É difícil. Ei, Salmo 37 é difícil, porque a gente é humano. Se tem uma coisa que o ser humano gosta é controle. Entregar para Deus é dizer: perdi o controle. Difícil, hein, irmão? É muito difícil. Ainda mais para o jumento, que nunca foi montado e agora tem um homem em cima dele e uma algazarra em volta. Porque a Bíblia diz que quando ele está entrando em Jerusalém, tem uma galera gritando: Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Ei, o jumento está desesperado. Porque quando a gente toma uma decisão é uma coisa, o difícil é o amanhã. Dizer aqui na Batista Lagoinha: Jesus toma conta, é fácil. Difícil é amanhã dizer: Senhor, pode continuar, que quem manda é você. O jumento diz: pode subir. O jumento só não sabia da treta que ia dar. O jumento só não sabia que ele estava levando sobre ele o homem mais famoso que o mundo conheceu. 2018 anos depois, ele é o nome sobre todo nome e que atraiu eu e você para cá. Ele é o antes e o depois. O calendário se divide antes dele, depois dele. Ele mudou a história do homem. O jumento está entrando em Jerusalém, aquela galera está assim: Hosana nas alturas. E aí a Bíblia diz que quem está empolgadaço mesmo começa a jogar os tapetes na frente do jumento, irmão. O jumento está assim: eu me arrependi, eu vou voltar, eu vou empacar, sai fora, o Senhor não me avisou. É porque Jesus não avisa o processo, só o destino. Eu estou ficando perigoso. Eu estou sentindo uma presença de Deus tão poderosa nesse lugar. Isso se chama teste do percurso. Posso te contar uma coisa? Eu e minha esposa estudamos 5 anos numa faculdade. 5 anos. Para ser advogado, eu e professor, e minha esposa para ser juíza. 5 anos estudando. Minha família, ninguém fez faculdade. Eu fui o primeiro a me formar numa faculdade. Todos os paradigmas foram quebrados em mim. Então a expectativa da família era: vai ser o advogado da família. Sabe, quando a gente faz faculdade, se for qualquer coisa que você fazer, você já é formado no primeiro dia de família, naquele jantar. Você chega e todo mundo diz: olha o doutor aí. E a gente assim: posso fazer uma consulta? Não sabe porcaria nenhuma, mas acho que já sabe. Irmão, durante 5 anos toda a minha família dizia: olha o advogado da família aí, ó. Ai, Jesus, se ele soubesse da tal da OAB. Mas escuta só, durante 5 anos eu fiz faculdade, me formei. Mas quando eu entrei na faculdade, em fevereiro, em abril, eu tive um encontro com um amado.
Aí pastor Fábio, estava abandonadinho, pensava que tinha moral, mas já tinha perdido toda a graça de viver, pensamentos de morte, depressão. E ele falou assim: chama o menininho lá, chama o Davinho, aquele menininho lá, aquele doidinho lá. Ninguém dá muita moral para ele não, mas eu vejo nele algo que ele não sabe ainda. Um dia 5 de maio, eu vou levar ele para pregar numa igreja bem grande no Brasil, então tem que começar a preparar ele agora. Chama ele aqui. Aí eu cheguei na frente dele e eu tive que tomar uma decisão. Eu pensei, até agora aqui eu não tinha nada não, né? Eu ia casar, não tinha uma bicicleta, nenhuma bicicleta mesmo, irmão. Não tinha nada, não tinha um papagaio para dar o piso, não tinha nada. Aí venha pensando, eu estou destruído, e nele eu tenho esperança. Eu não conheço sobre o amanhã, e Ele desenhou o meu futuro desde o dia que a minha mamãe soube que eu ia nascer. Porque eu pego o que Ele disse para Jeremias: antes que tu se formasse no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. A gente é meio metido mesmo, eu fico pensando isso. Eu pensei, estava desesperado, falei: então Senhor, pode tomar a direção. Só que aí que está o negócio. Eu tomei a direção e eu nunca imaginei que Ele ia dizer para mim: não quero que você seja um advogado. Se eu imaginasse, ia ser muito difícil. Eu nunca imaginei que eu ia ter que romper com todas as expectativas da minha família para atender uma expectativa do céu ao meu respeito. No começo eu dizia, eu abri mão de tudo. Depois eu aprendi, eu abri mão de nada e abracei tudo. Perguntei hoje para minha esposa umas 10 vezes: como é que será que a gente chegou aqui nesse lugar? Saímos de uma congregação de bairro da minha cidade para estar hoje na maior igreja, a referência do Brasil inteiro e fora da nossa nação. Como é que será que chegamos aqui? Dia 23 de abril de 2009 eu mirei para cá. Até então eu estava amarrado. Quando eu disse toma conta, Ele me mirou para Jerusalém, o centro da vontade dele. Deixa eu te dizer uma coisa: Jerusalém no Velho Testamento é aonde a presença de Deus estava. Daniel orava virado para Jerusalém. No Novo Testamento é onde a aliança foi manifesta. Jesus desceu, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e antes de ir disse: vou preparar uma casa para vocês, mas eu não vos deixarei sozinho, vos deixarei o Consolador que estará com vocês todos os dias. Atos capítulo 2 diz: estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa onde eles estavam, e foram ouvidas línguas batidas como de fogo. O Espírito Santo desceu e o Consolador virou o nosso melhor amigo. A partir daquele dia Ele mirou a gente para Jerusalém. Antes a gente estava para baixo, agora a gente está olhando para o céu. A gente vai para o céu, a gente tem destino, a gente tem casa. Eu preciso resumir uma coisa, meu tempo está acabando. O teste é o percurso, o teste é amanhã, porque não significa que você fazendo vai ser pregador. Significa que quando você diz para Ele: quero que o Senhor mande, o Senhor será. Você, moça, moço, será aquilo que Ele quer que você seja. Quando eu estava no dia da minha formatura, durante 5 anos, tem amigos meus da faculdade assistindo agora. Eles sabem, durante 5 anos eu dei palestra na faculdade para virar professor no final. Eu sou filho de pobre, nunca ninguém foi para a faculdade, tinha que ter o QI, o que indique para entrar a ser professor. Então eu criei um know-how, eu criei uma estratégia. Durante 5 anos eu dei palestra, e no último semestre eu fui chamado para fazer o discurso de formatura. Então no dia da minha formatura eu estava vestido igual de beca, aquelas coisas top, chique, bonito. Minha mãe tirou 5.000 fotos comigo, nunca viu eu tão lindo na vida. Verdade. E aí, eu estou fazendo um discurso de formatura, eu estou dizendo aquelas coisas chiques, né? Olha,
Daqui sairão a esperança de uma nação. A gente é bom, né, para fazer emoção assim. Daqui sairão doutores, juízes, promotores, desembargadores, ladrão. Tô brincando. Daqui sairão. Eu fui falando os trem tudo. Aí o Espírito Santo falou no meu coração bem na hora assim. E daí está saindo o pregador da minha palavra. É fácil para você aplaudir, não estudou 5 anos? É fácil para você não ter que falar para a mãe: mamãe, não vou ser advogado não, vou ser pregador. É fácil porque você não viu o que eu ouvi. Gente falou que eu ia passar fome, sabia? Falaram que eu ia envergonhar minha família. Um dia falaram para mim que o meu foguinho era de palha. Falaram também que eu ia envergonhar a minha esposa Paulinha. Você é inteligente, menina, que você não casou com um homem inteligente também. Eu tive que ouvir tanta coisa. Tive que orar para Jesus, falar com a minha mãe, para ela parar de dizer para mim que eu podia abrir um escritório e pregar também. Eu tive que fazer, olha irmão, até um dia que eu vivi um milagre. Eu descobri que eu estou indo para Jerusalém, e que um dia eu vou chegar em Jerusalém, e que lá serão explicadas todas as minhas perguntas. Mas enquanto eu não chego lá, eu tenho a plena certeza de que quem está me levando sabe o endereço. Quem está me levando para lá sabe o que eu preciso. Quem está levando eu para lá sabe a minha necessidade. E ei, não preciso de nada, porque tudo o que eu preciso eu recebo dele. Posso contar uma coisa para você? Pode aplaudir o Senhor Jesus, pode aplaudir. Vou terminar. Ouviu o que eu falei? Eu vou terminar. Eu aprendi que quando a gente fala que vai terminar, 70% volta a atenção. Então eu vou terminar. Talvez não, mas eu vou terminar. Ó, esse aqui é a coisa mais difícil. É quando o jumento entra e eles começam a jogar os tapetes na frente. O jumento está perturbado porque é tudo muito novo. E agora é um teste para ele tomar a decisão de voltar para trás. O senhor já tem vontade de parar, pastor Fábio? Já, né? Já teve, pastor Flavinho? Vontade de falar assim, sabe de uma coisa? Isso não vale a pena. Dá, né? E já passei cada coisa. E advogado voltando para casa com 13 reais de moeda no bolso, irmão, não ter dinheiro para pagar a balsa. E é difícil uma esposa que se formou em direito ia ser juíza dentro de um uninho bem velhinho, com guarda-chuva fora do carro, porque o queimador para-brisa queimou, limpando para eu chegar numa igrejinha desse tamanho, para pregar e ir para casinha com a mãozinha na frente ou atrás. É difícil, oh, como é difícil igreja com gente famosa cantando, e você sendo um coitadinho e dizer, pode ir para casa, que depois a gente leva você para jantar outro dia, e a gente bem envergonhadinho no carro, porque não era ninguém, e saber que tinha gente comendo melhor, só porque a gente não era conhecido. É difícil. Chega uma hora, Marcão, que eu dizia assim, sabe de uma coisa, eu não estudei para ser trouxa dos outros, eu não estudei para pregar para gente que não vale a pena. Aí deixa eu comandar, menino. Calma que Jerusalém está chegando, rapaz. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Calma que Jerusalém está chegando. Para de pensar em desistir no caminho que você nem sabe o que está te esperando. O jumento chegou em Jerusalém. Eu termino agora. Eu vou ter que resumir aqui. O jumento chegou em Jerusalém. Chegou no destino. Agora eu vou inventar. Posso inventar? O jumento chegou no destino. Jesus desceu. A jumento foi para casa. Chegou em casa. Estou inventando, não está na Bíblia. Rede Super não está na Bíblia. Estou inventando. Não está na Bíblia, tá? Nós depois vamos dizer heresia.
estou inventando, não está na Bíblia. O jumento foi para casa, chegou em casa e disse: mãe, estou famoso em Jerusalém, mãe. Meu, a senhora não sabe. Eu fui entrar em Jerusalém, mãe, todo mundo me aplaudiu. Meu, mãe, ficar de pé, gritaram Hosana, meu nome nem é Hosana. Meu filho, como é que foi não? Um homem mandou me chamar, Jesus é o nome dele, subiu em cima de mim e falou que era para nós ir para Jerusalém. Deu umas tretas no caminho, mas eu cheguei lá. Tá bom. Passou o tempo, 2, 3 semanas, o jumento chegou em casa de novo, todo machucado, arrebentado. Disse: mãe, não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida, mãe. O que foi, filho? Foi entrar em Jerusalém de novo, me bateram, me surraram. Aí a mãe do jumento olhou para ele e disse: filho, aquele homem que entrou com você na primeira vez estava junto? Aí ele disse: não. Pois é, filho, é que sem aquele homem de cima, você é só um jumento. Você pode pensar que está indo para o caminho certo, porque está dando certo até agora. Você pode pensar que está tudo bem, porque tudo até agora, nada deu errado. Mas sozinho, você é mais um. Sozinho, você está à mercê do acaso. Sozinho, você é só mais um. Está na hora de abrir mão dessa natureza aí. Está na hora de voltar a confiar no amado. Está na hora de devolver o controle para Ele. Fica de pé, Lagoinha, por favor. Está na hora de você viver os melhores dias da sua vida. Está na hora de você viver aquilo que nunca teria capacidade para sonhar. Está na hora de você viver um plano perfeito, extraordinário, poderoso e que não combina com você. Está na hora de você dizer para o Senhor: toma conta. Toma conta da minha casa, amado. Oh, aleluia. Toma conta da minha vida, Senhor. Toma conta do meu futuro. Toma conta de todas as minhas expectativas, Senhor. Eu devolvo aquilo que tirei das tuas mãos. Pode tomar conta. Porque um pai, quando recebe isso de um filho, é a melhor coisa que existe. Você gosta do livre-arbítrio? Deixa eu dizer para você, quer agradar o coração do paizinho? Fala para ele: não preciso. Eu quero que o Senhor mande, Senhor. Eu quero que o Senhor dirija, porque bem sabe, porque me sondas e me conheces, porque sabes tudo ao meu respeito, porque vê o que eu não vejo. Está na hora de devolver, filho. Eu vou dizer para você até você entender. Esse jumento entendeu. Entenda de uma vez por todas. É só uma coisa que o amado deseja: devolva o controle. 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 Leremene calabachou e me dalabachei. O oceano secou, não há estrelas no céu. E as
o céu não é real, tudo perde o valor se isso não for amor. Se isso não for amor. Deixa eu dizer para você uma coisa. Quando nós entregamos um controle, eu vou fazer uma coisa, eu preciso fazer. Aliás, não é eu que vou fazer, é você que se entendeu e quer, vai fazer. Quando nós entregamos o controle para alguém, nós entregamos olhando nos olhos. Mas quando se trata do Senhor, a gente mostra que entregou quando se rende. Quem doma um animal só sabe que ele entendeu que quem manda é quem domou quando o animal se rende. E há uma posição de rendimento. Enquanto eles cantam, se você deseja se render, tome essa postura. Você entendeu? Se você quiser se render, se renda. Glória a Jesus. Boa noite, Lagoinha. Vocês estão felizes com Jesus? Então pegue a sua Bíblia, que nós vamos caminhar na palavra. Vamos ouvir sobre Jesus. 12 irmãos ficaram felizes. Vamos ouvir sobre Jesus. Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 21, versículo de número 3. Sobre esse texto nós vamos caminhar aqui essa noite. Eu tenho certeza absoluta que essa noite será uma noite de respostas do céu para a sua vida. Você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Você vai sair daqui ainda mais apaixonado por Jesus, ainda amando Ele ainda mais. Porque deixa eu te dizer uma coisa, à medida que nós compreendemos sobre Jesus, à medida que nós aprendemos mais sobre Ele, é impossível não amá-lo mais. É impossível não se envolver ainda mais. É impossível, sabe, não se lançar por inteiro. Veja, com Ele não tem a possibilidade de nos amar mais. Agora nós estamos crescendo em amor. Nós estamos aprendendo a amar, ainda não chegamos nem perto do nível dele. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a cada dia eu aprendo a amar ele ainda mais. A cada dia eu me envolvo ainda mais com ele. Alguém diz para mim, pastor David, por que o senhor chora quando o senhor prega? É porque eu aprendi que eu não estou pregando algo que alguém escreveu somente. Eu aprendo que aquilo que eu prego é aquilo que alguém viveu e que hoje faz parte da minha realidade. Me salvou primeiro, me comprou primeiro. Sabe, eu sou alvo de todo esse amor escrito nessa palavra. Você é alvo de todo esse amor escrito aqui, é para você, está disponível. E se você quiser viver isso, meu lindo, e se você quiser viver isso, ela mandará baixar. Se você quiser viver esse amor, eu te convido a viver a melhor história que você poderia viver. Em nome de Jesus, essa noite nós vamos entrar nessa jornada juntos, amém? Você está junto comigo? Deu tempo de abrir o texto bíblico? Estou muito feliz de estar aqui. Nossa, bom, deixa eu ler primeiro, depois eu agradeço. Senão eu me perco. Eu fico nervoso ainda, eu não consigo me acostumar. É verdade. Ai, Jesus, o Senhor é lindo. Disse-lhe Pedro, eu vou pescar. Disseram eles, nós também vamos contigo. Foram, subiram para o barco e naquela noite nada apanharam. Amém? Por um minuto feche os teus olhos. Príncipe, paizinho, apenas uma voz nos importa aqui esta noite. O Senhor sabe que eu estou falando sério. Apenas uma voz é importante essa noite, a tua voz.
Há uma multidão de gente aqui ansioso pela tua voz, pela tua palavra, pela tua presença, que já é real neste lugar, Pai. Mas de maneira ousada eu peço ainda mais. Enche este lugar ainda mais. Batiza com teu Espírito Santo neste lugar. Reveste os teus filhos, muda histórias aqui nessa noite, Pai. Muda realidades, destinos, muda. Nós queremos viver isso, Pai, esta noite. Eu não vim aqui para viver uma noite qualquer, Senhor. Eu quero viver a melhor noite da minha vida. Eu quero viver a melhor noite da minha história. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Jesus. Só diz aí, eu vim para viver a melhor noite da minha vida. Amém. É importante você acreditar nisso e aumentar as expectativas, porque é exatamente isso que nós vamos viver aqui. Antes, eu quero agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade de poder voltar a essa igreja linda, voltar a esta casa. Eu amo essa igreja, amo o pastor Márcio, amo o pastor André, amo o pastor Flavinho. Eu me sinto em casa aqui, é muito bom. Obrigado pelo amor que nos recebem sempre, tanto eu quanto a minha família, quem trabalha com a gente. É um privilégio poder estar aqui com vocês, um presente do céu. Eu louvo a Jesus porque me deu esse presente essa noite de estar com vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração, pastor Flavinho, Deus te abençoe. Você é um lindo, deu uma engordadinha, Deus te abençoe. Percebi, acho que ser pai faz isso com a gente, né? Orem por mim. E é uma alegria. Para quem não me conhece, eu sou o pastor David Leonardo, eu sou de Joinville, Santa Catarina. Eu sou casado há 7 anos com a mesma mulher. Amém. O nome dela é Paula, ela está em casa me assistindo agora. Amor, eu amo você. Você é a mulher da minha vida, você é a causa de eu estar neste lugar. Amém. Eu faço questão de dizer isso, não é para aparecer, não é jargão. Não, eu faço questão de dizer isso para que todo mundo saiba que antes de eu chegar aqui, meu ministério aconteceu dentro de casa. Para a glória de Deus, eu posso dizer que a minha esposa está me assistindo pregar dentro de casa. Não pôde vir, mas está me vendo. Então isso é um presente de Deus. Sabe por que eu conto? Porque não adianta absolutamente nada. Daqui uns dias eu vim aqui pregar em todas as lagoinhas do Brasil, mas dentro da minha casa, quem deveria me ouvir não me suportar. Então eu louvo a Jesus porque Deus me deu uma esposa. E louvo a Jesus porque Deus me deu um filho também. Eu tenho um filho, o nome dele é João. Ele tem 10 meses. Que dia que é hoje? 13? Ele fez 10 meses agora, dia 14. No próximo dia 14, daqui 2 meses faz 1 ano. Olha que legal, é um doce. Desculpa que foi ruim. Então eu faço questão de dizer isso. Minha família, eu tenho uma família, tenho uma igreja. Sou da Assembleia de Deus de Joinville. Trago um abraço do meu pastor, pastor Sérgio Melfior. Trago um abraço da minha igreja. Outra coisa importante: gente sem igreja é perigoso. Gente que tem vergonha da sua igreja é perigoso. Gente que tem vergonha do seu pastor é perigoso. Toda árvore sem raiz, qualquer vento derruba. A árvore sem raiz suporta a tempestade. Amém? Eu vim aqui hoje com 2 propósitos. Primeiro, pregar sobre Jesus. Falar sobre o que eu mais amo falar. Fazer o que eu mais amo fazer. Eu li um livro esses dias dizendo que todos os dias você precisa fazer pelo menos alguma coisa que te dê prazer. Falei, cara, eu sou o homem mais feliz do mundo. Todos os dias eu falo sobre ele. Porque se tem uma coisa que muda a minha vida, que a minha vida acelera. Como diz o ditado, tudo que é bom passa rápido, é falar de Jesus. E a segunda coisa que eu vim fazer nesse lugar é lançar o nosso livro. Tem alguém feliz por isso? Nós temos 3 livros escritos, esse é o terceiro. O primeiro é o Ser Diferente.
O segundo é o Deus que me faz chorar. E o terceiro é esse que eu acabei de trazer. Eu vi ele ontem, ó. O amor mais louco da história. 12 irmãos ficaram felizes com esse título. O amor mais louco da história. Aleluia. Esse é o amor mais louco da história. Vai estar disponível no final aqui na Casa da Bênção. Bom, depois eu falo mais sobre ele. Quem fez o prefácio foi o pastor Tiago Brunet. Então, se você não gostar de mim, o prefácio, irmão, ficou incrível. Sério, se você ler o prefácio, você já vai ser transformado. Quem endossou o livro foi o pastor Felipe Valadão. Não sei se alguém conhece aqui. A Priscila Alcântara, a Maju Trindade e o pastor Vitor Azevedo. São amigos de caminhada, de ministério que Deus colocou para endossar o livro. Vai estar ali no final, na tenda da bênção. Bom, depois eu falo sobre, porque eu estou ansioso para pregar. E eu quero falar sobre amor aqui essa noite. Amém? Eu não sei se todo mundo eu sou ansioso, irmão. Não adianta, eu vim para pregar. Isso aqui, depois eu vim para falar de Jesus. E eu estou ansioso para falar aquilo que Ele colocou no meu coração. E o tema daquilo que nós vamos ouvir aqui essa noite é: o amor me escolheu. Aleluia. Eu vou dizer para você, repetir para alguém que está perto de você. Diga aí: o amor me escolheu. Só quem sabe o quão ruim é, se emociona com uma frase dessa. Não sei se você entendeu, mas você não merece ser escolhido pelo amor. Você não é merecedor de ser escolhido pelo verbo amar. Vamos caminhar que você vai entender. Eu acabei de ler um texto bíblico de João, onde ele conta o final de uma história no final de um capítulo. Final de um livro, perdão. Então, eu não sei se você viu algum filme assim. Você já viu o filme que a primeira cena do filme é o final e não o começo? Eu sei que isso dá uma certa angústia, porque você vê o final, então já é o spoiler do final. Você já fala assim: eu já sei o que vai acontecer. Que daí o filme passa um pedaço e depois diz: e 6 meses depois. Aí você começa o filme dizendo: eu já sei o que vai acontecer daqui a pouco. Bom, isso aqui é o final de um filme. É o final de uma história. A princípio é para ser o final mesmo. Mas até no final, o amor, Cristo, consegue fazer início. Até no final, Jesus consegue desenhar algo novo. Até quando a gente se encerra, Jesus consegue abrir um novo capítulo. Até quando a gente termina, diz: não dá, não vai rolar. Jesus diz: não. Até quando a gente diz: não quero, diz: não, eu vou embora. Quem escreve a história sou eu. Quem conhece o final da história sou eu. Quem desenha tudo sou eu. Quem domina o início, o meio e fim é eu. Então deixa pra mim. Isso é o final de uma história. Só que essa história não começou de maneira triste. Essa história começou de maneira triunfante. Eu li um texto que Pedro, para você entender, está voltando a pescar. Pedro está voltando a ser quem ele era antes. Pedro está desistindo de algo que Jesus havia comissionado ele para fazer e ser. Pedro, devido às circunstâncias que ele visualiza, ele chega à conclusão que o melhor a se fazer é desistir. Aquilo que Pedro vê, diz para ele o seguinte: olha, não vai dar certo aquilo que foi prometido no início da tua história. Não vai acontecer aquilo que foi prometido para você ao longo da caminhada, porque acabou. Veja, quem te comissionou foi embora. Quem te deu a história para viver foi embora, acabou. Então a conclusão de Pedro é: se quem me comissionou não está mais, logo aquilo que eu tenho para viver não é mais real. Vou voltar a ser quem eu era antes. Então Pedro volta a ser um pescador de peixes. Nesse processo de desistir, quem está junto com ele desiste também. Quem desiste com Pedro? João desiste junto com ele, mais alguns discípulos. Isso me diz uma coisa: quando eu desisto, quem se espelha em mim cai porque eu caí, desiste porque eu caí, abandona porque eu abandonei, sofre porque eu estou sofrendo.
Não tem como viver sozinho em um mundo tão plural como nós vivemos. Nós temos pessoas, por mais talvez que você pensa que é irrelevante, sempre vai ter alguém olhando para você dizendo: eu me espelho nessa pessoa. Sempre vai ter alguém olhando para você dizendo: meu espelho é ele. Então quando você cai, quem está olhando para você e se apoiando, por mais que a gente diz que sempre o alvo é Cristo, vai cair porque você caiu, vai parar porque você parou, vai desistir porque você desistiu. Por isso que a Bíblia vai dizer: ai daqueles por quem vem um escândalo, porque quando a gente desiste, a gente paga o preço. Então perceba o seguinte: se essa palavra não é o final, por mais que seja o final, deixa eu entender o início. Então vamos para o início. Pedro está voltando a ser o quê? Um pescador de peixes. Mas isso ele era. Pedro era profissional da pesca. Só que a história vai dizer que há uma crise estabelecida dentro desse mercado. A princípio a ideia é entender que ninguém está meio que pescando absolutamente nada. Ok? E no meio dessa vida, no meio dessa realidade, dessa história, um homem surge em Nazaré. Aleluia. No meio de toda essa trajetória, um homem começa a caminhar por Nazaré. O nome dele é Jesus. Esse homem tem as melhores pregações, esse homem tem tudo o que é de melhor. Por mais que Isaías vai dizer, olhando para ele, não há beleza para que o desejássemos, mas o mais lindo dele não é aquilo que está fora, é aquilo que ele fala, é aquilo que ele é aquilo que ele conta, é aquilo que acontece quando ele chega. Jesus era o homem mais famoso da época, e ele ainda é o homem mais famoso da história. Só que a diferença dos famosos de agora para ele é que quando ele chega é diferente de quando o outro famoso se apresenta. Se chegar um famoso aqui agora, a gente é crente, mas a gente não sabe disfarçar. A gente fica tudo bobo, a gente faz: oh meu Deus do céu. Agora, quando ele chegava, não era só esse sentimento que gerava. Onde ele chegava, quem estava doente era curado, quem estava endemoniado era liberto. Ele mudava a vida das pessoas. Então, todo mundo queria ouvir ele. Imagina, você imagina, pastor Flavinho, eu consigo fazer esse exercício de imaginar o que era ver Jesus pregando particularmente assim. Irmão, você imagina eu que sou chorão, eu ia morrer de desidratação no primeiro dia de mensagem dele. No primeiro seminário, que é o da montanha, eu já ia estar assim. Multiplica a lágrima, Jesus, multiplica que está acabando. Porque você imagina, você olhava, Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. E a gente nem sabia que ele ia morrer ainda, e já estava assim, oh. Imagina, tudo assim, ele é tão incrível, né? Você viu, porque todo mundo tinha coisa incrível para contar dele, até os fariseus. Até os fariseus, para murmurar, tinha que falar o que ele fazia de incrível, porque não fazia parte do pacote. Tudo que ele fazia era incrível. Ele fez um negócio no sábado. O que ele fez? Ele curou. Ai. Mas ele foi no sábado. O que ele fez no sábado? Ele curou. Até quem não gosta dele tem que dizer: ei, o que nós devemos fazer com essa mulher? Até quem não reconhece o reino dele, reconhece que ele tem autoridade para definir os futuros, os destinos, porque estava nele. Só que para pensar o seguinte: Jesus está pregando, agora é o começo. Eu vou me empolgar. Ei, olha só, se eu me empolgar, alguém diz: está empolgando, aí eu continuo, senão eu fico numa coisa só. Jesus está pregando, e aí imagina, Jesus está pregando, a notícia corre na cidade. Jesus está pregando, e a galera vai chegando, e Jesus vai indo para trás. Chega uma hora que Jesus encosta assim, pé na água. Aí Jesus: eu tenho que entrar num barco. Só que estava tudo no plano já. A Bíblia diz que a galera já tinha chegado da pesca, tudo com rede vazia. Aí Jesus olha para Pedro e diz: posso usar? Parece que eu vejo Pedro dizendo: pode. Porcaria, não pega mais peixe mesmo. Esse barco só serve para rolê, para dar passeio. Então pega. Aí Jesus sobe no barco, e a Bíblia diz que Jesus está usando o barco de Pedro para pescar, e Pedro está assim, ó. Vou te contar uma coisa. Pedro está aqui na vida, ó. Pedro é um pescador de peixe, não tem expectativa, não tem futuro nenhum, não tem plano de carreira, não tem nada. Jesus chegou, já mudou a vida dele, porque agora ele está tendo o que ninguém teve, o privilégio de ouvir Jesus de pertinho, ó.
É só Jesus chegar na nossa vida que a gente muda de nível. É só Jesus se apresentar na nossa história que a gente muda de patamar. Ó, Jesus chegou, e eu não estou falando de orgulho, estou falando de futuro, estou falando de expectativa. Jesus chegou, Pedro já está aqui já, e Jesus está pregando. Aí a Bíblia diz que Jesus, quando termina de pregar, diz: ô Pedro, vocês têm alguma coisa, vocês pescaram alguma coisa aí? Aí Pedro diz: Aí ele falou: então vai para o mar alto e lança a rede. Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, eu passei a noite toda pescando, esse negócio está rolando nada de peixe, está uma tristeza, uma prova. Mas se o Senhor está falando, sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Ele começou a confiar. Mas escuta, é bonito o que Pedro fez, sim ou não? Não. Sabe o que Pedro está dizendo para Jesus? Se dá errado, a culpa é tua. Ele está dizendo: olha, eu sou pescador, o Senhor é pregador. Então eu não estou lançando sobre a tua experiência, estou lançando sobre a tua palavra. Ele está dizendo: se dá errado, it's your problem. Foi você que me fez eu fazer errado. Aí então pensa o seguinte: quando ele joga a rede, parece que eu vejo que há uma descrença no Pedro. Ele joga a rede e fala assim: eu sou pescador, galera, capaz que vai ter peixe. Ele joga a rede. Aí ele está no barco, né? Aí ele está assim: não dá para puxar, galera, tá cheio de peixe aqui o negócio. Aí a Bíblia diz que Pedro começa a chamar a galera dos outros barcos: ei, vem ajudar, tem muito peixe aqui no negócio. Aí ele diz que quando eles puxam ele para cima, que eles vê, meu Deus, os barcos estavam indo a pique, é muito peixe. A Bíblia diz que Pedro faz isso aqui, ó, se prostra e diz: se afasta de mim, porque eu não sou digno de ser escolhido por você. Se afasta de mim, que eu não sou digno de ter você perto de mim. Aí a Bíblia diz que todo mundo que está com ele fala a mesma coisa: meu Deus, esse homem, que loucura. Aí Jesus olha para ele e diz: ei, fica tranquilo, porque eu vou transformar vocês em pescadores de homens. O que Jesus vai fazer? Transformar. Pegar algo sem forma ou com uma forma pré-definida e mudar a forma para algo que ele definiu. Vou transformar em um pescador de homens. Aí Pedro faz assim: então não quero mais esses peixes. Eu não quero mais esse barco aí. Eu quero só o Senhor. Aí Jesus falou: então partiu, vamos começar. A partir desse momento Pedro não tinha noção do que estava acontecendo na vida dele. A maior improbabilidade do mundo aconteceu. Jesus escolheu um dos caras mais treta que tinha provavelmente naquele lugar. Deixa eu te contar um detalhe. Pedro abandonou peixe, abandonou barco. Só imagina o rolo que deu com aquilo que ficou na praia. Parece que eu vejo neguinho pulando um por cima do outro, dizendo: o peixe é meu! Ele falou que era meu. Não. E o Pedro e a galera está indo assim atrás de Jesus, dizendo: fica para trás, esquece, porque agora eu tenho que viver outra coisa, outra história. Sabe, eu vou abandonar aquilo que me dá lucro para viver aquilo que me dá prazer. Eu vou abandonar aquilo que é lógico para viver aquilo que Ele deseja. Nem sempre aquilo que dá lucro é onde você deve ficar. Você tem que ficar onde aquilo que te consome muda a tua história, a tua trajetória, a tua realidade. Sabe, quando Jesus chega, a primeira coisa que Ele faz é nos confundir. Lógica com milagre, lógica com ausência de padrão, lógica com aquilo que é o mais poderoso: amor. Porque para pensar o seguinte: se você é Jesus, você escolhe Pedro para andar? Se fosse eu, 12 João. Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de João. Não deu certo. Ele veio Pedro. Mas já pensou? 12 João, caladinho, bonzinho, amoroso, simpático, querido, cheiroso, top, bonitinho, tudo. Pedro.
Eu quero dizer para você que está me assistindo pela Rede Super, ou aqui que está me ouvindo agora, dizer para você uma coisa: não fica com preconceito que eu vou falar agora. Se você ama Pedro, fica tranquilo que no final a gente resolve todas as arestas. Mas o Pedro era tenebroso. Ah, mas o Pedro é corajoso. Mas para ser corajoso, Pedro era bocudo, era mal criado, faltava com respeito. Ah, mas Pedro andou sobre as águas. Mas o que ele chamou Jesus de antes de andar sobre as águas? Fantasma. Imagina, irmão, se sou eu, Jesus, chegando sobre as águas, eu tô indo para salvar, empolgadão. Aí o Pedro olha para mim e diz: é um fantasma. Eu disse: então chama o fantasma que eu vou embora. Só que deixa eu te dizer uma coisa: a partir do momento que Jesus entra na vida de alguém, a partir do momento que Jesus escolheu a gente, não há desistência por parte dele. É um projeto que ele sabe que vai até o final. Aliás, ele já foi até o final, para que não tivesse a possibilidade de dizer que a gente foi, não, abandonar, não, acabou. Agora escuta o seguinte: se Pedro é o pior, por que escolheu Pedro? Por que Jesus escolhe gente como a gente? Sabe, por que Jesus não escolhe tudo um monte de pastor Márcio faladão? É docinho. Pastor Márcio mandou um vídeo para mim: filho. Eu já falei assim. Não falou nada, só falou filho. Eu já falei assim: homem. Por que gente mais doce, mais... Por quê? Você já parou? Por que Jesus gosta dos treta news? Por que Jesus gosta da gente? Só que veja, se a gente lesse a Bíblia e só tivesse João, a gente ia dizer: cara, esse evangelho não foi feito para mim. Mas quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Judas, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Pedro, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Tomé, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo Paulo, quando a gente olha na Bíblia Jesus escolhendo gente que ninguém escolheria, a gente diz: epa, esse evangelho dá para eu entrar, dá para eu viver esse negócio. Se ele escolheu a ele, eu posso entrar também. Nem que seja pelas cotas, mas eu vou entrar nesse negócio. Por exemplo, eu entrei nas cotas da minha cidade. Minha cidade é uma cidade pequena. Eu entrei nas cotas, eu acho. Não pode o que Jesus fez. O que ele está fazendo? Mas escuta, Jesus pegou Pedro. Pedro começou a subir de nuvem. Só que agora a questão é: ok, na beira da praia, dá para andar com Pedro de boa, né? Agora quando você tira uma pessoa do ambiente onde ela domina, é que ela realmente se apresenta. Uma coisa é Pedro na beira da praia, outra coisa é Pedro andando dentro de Nazaré. Porque na praia ele domina o ambiente, ele conhece o caminho. Agora é viver dependência de quem pegou ele para caminhar. É viver dependência de quem falou que vai transformar. Ou seja, a partir de agora é treinamento, lapidação, sufoco, incômodo. Se tem uma coisa que a gente gosta é de dominar a parada. Agora quando a gente entrega na mão dele, ele diz: agora não é mais com você. Quem é o treinador sou eu. Quem é o coach sou eu. Quem é o líder sou eu. Quem manda sou eu. Quem faz acontecer sou eu. Então, ou você deixa na minha mão, ou tem que voltar para a praia. Só que tem que entender uma coisa: que voltar para a praia dá um downgrade na vida. Porque quando Jesus pega, Jesus já mudou a nossa realidade. Eu não sei se você tem a mesma percepção, mas eu não dou mais para desviar, não tem como. Eu jamais ia servir para desviar. Imagina eu desviado, que coisa mais ridícula. Eu não sei dançar, eu nunca fumei, eu nunca bebi. Eu sou apaixonado por Jesus. Imagina eu assim, na balada assim. Eu não devia estar aqui. Irmão, eu choro dentro de avião sentindo a presença de Deus. Eu choro dentro de panificadora sentindo a presença de Deus. Imagina eu na balada, Jesus falando assim: volta para casa, rapaz. Me incomoda demais, para de me incomodar. Jesus: eu te escolhi, não desisto. Projeto meu separado. Então não dá mais. Porque uma coisa é quando você fala de algo que não conhece, outra coisa é quando você fala de algo que experimentou. Aí o negócio, então, eu não sirvo mais. Só que para pensar, o desafio de Pedro é caminhar com a perfeição. Então, Pedro é bravinho, Pedro é teimoso, é muito mulo Pedro. Então você só imagina que andar com Jesus é muito desafiante. Que acaba a água, acaba o vinho, Jesus traz água. Aí Pedro diz: para que água? Que acabou foi o vinho. Imagina, traz pão e peixe. Para quê? Só tem 5 pães e 2 peixes aqui. Porque Pedro é carnal. A prova disso que Pedro é carnal e ele precisa desse treinamento, e esse treinamento é tão importante, é que quando você vê a dinâmica dos milagres, aonde Pedro interfere, você diz assim:
como é que Jesus não demitiu esse cara? Como é que Jesus não mandou embora esse homem? Meu Deus do céu, que tanto problema que ele dá. Irmão, ó, Jesus começou a andar com Pedro. Pedro já está aqui já. Imagina, irmão, até então ele era pescadorzinho. Agora ele já é discípulo. Tem gente que se acha antes de ser qualquer coisa. Você já viu? Gente que qualquer subida de nível ele já começa assim, já. Ele já olha para as pessoas assim de maneira. Sou mais crente que você, lindo. Ok? Jesus é meu best. Só que aí é o seguinte, ó, a dinâmica faz a gente desistir do Pedro. Agora a questão, e por que Jesus não desiste? Ó, vamos caminhar para você entender. Jesus está no meio de uma multidão, a multidão está sufocando Pedro. O que está acontecendo? Jesus, sufocando Jesus. Jesus está indo. A Bíblia diz que tem uma mulher que tem um fluxo de sangue há 12 anos, que chega por trás de Jesus, toca em Jesus e diz, e é curada. Você lembra disso? Aí Jesus para, a multidão para, aí Jesus diz, olha, alguém me tocou. Aí todo mundo faz assim, é? Aí o Pedro fala assim, parece que eu vejo o Pedro tipo assim, what? Tipo assim, na minha época, quando eu era adolescente, era o dirt. Tipo assim, Jesus, ele fala para Jesus, Jesus, a multidão te aperta, o Senhor diz que alguém te tocou. Aí Jesus tinha que dizer para Pedro, Pedro, cala a boca, Pedro. Sabe, está demitido. Vai embora. Tem um Marco que trabalha comigo, eu devo demitir ele umas 5 vezes por dia. Se eu fosse Jesus, acho que eu mandava Pedro embora no primeiro segundo. Abandonei, tá brincando. Vai pescar que nunca vai faltar peixe. Joga só pro lado direito, vai dar certo. Fica lá, sabe? Aí pega João, multiplica, 12 Joãozinho, vão caminhar na Galileia aí, fazer o tal. Só que aí Jesus olha para Pedro, porque Jesus, como Jesus está transformando Pedro, tudo aquilo que Jesus diz para Pedro interfere naquilo que ele vai virar. A forma que Jesus reage a Pedro interfere diretamente no treinamento e naquilo que ele vai ser amanhã. Então, ao invés de Jesus olhar para ele e dizer, Pedro, cala a boca, Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, eu senti que alguém me tocou diferente. Oh, aleluia. Sabe o que Jesus está fazendo com Pedro? Está pegando toda a carnalidade de Pedro e transformando em uma visão espiritual. Ele está dizendo, Pedro, nem tudo que tu enxerga é a realidade que é a realidade, uai. Tem coisa que você não sabe que está acontecendo. Aí Jesus diz para Pedro, Pedro, eu senti que de mim saiu virtude. Aí parece que eu vejo Pedro falando assim, então tá bom. Porque no meio de tudo isso, a Bíblia diz que está todo mundo negando, dizendo, não fui eu. Eu acho que eu sou muito infantil, acho que eu sou muito imaturo, acho que se eu estivesse no meio de uma contenda dessa, todo mundo dizendo, não fui eu, e dizer, fui eu. Só para ver, já pensou, pastor Flavinho? Já pensou? Jesus dá a oportunidade de ter uma conversinha de 5 segundos. Jesus, alguém me tocou e disse, aí Jesus diz, não foi você. Eu falei, então tá bom. Tá bom. Era só para saber o que ia acontecer mesmo. Hoje eu estava vendo um vídeo no Instagram, rolando ali, apareceu um cara que está, vocês viram esse vídeo? De mão para trás, no meio de uma confusão, tem um policial, chega um doido, dá um soco na cara dele, porque ele está de curioso, o cara pensa que ele quer o bandido do negócio. Eu acho que eu ia ser assim, eu ia ser o mais curioso do negócio, eu ia ficar, o que o senhor falou mesmo, que eu não peguei? Eu posso reprocessar, porque se é para viver treinamento, a gente tem que ter intensidade naquilo que está acontecendo. Então, toda vez que Pedro interage com Jesus, Pedro está provocando Jesus a viver algo mais. Jesus está mudando a visão do Pedro. Pescador, sem peixe, mas vendo Jesus pregar, cheio de peixe no barco e abandonado o barco e o peixe. Está mudando a visão. Está começando a olhar para as coisas assim, olha só como funciona. Então é assim, olha só que lindo. Aí Jesus está andando com Pedro. Aí lembra do episódio da tempestade que eu contei para vocês do fantasma? Lembra? Pedro está vivendo uma tempestade com Jesus ali. Aí Jesus vem andando sobre as águas. Aí Pedro diz assim, é um fantasma. Se Jesus fala assim, ô Pedro, sério, poxa, Pedro, por que eu te escolhi, cara? Meu Deus, que aflição. Pedro, se joga do barco, vai, some daí.
Mas a forma que Jesus interagir com Pedro determina diretamente no futuro dele e daquilo que ele planejou. Sabe por que Jesus tem tanta paciência com você? Sabe por que Jesus não te arrebentou ainda? Porque aquilo que ele faz com você agora determina o que você vai viver amanhã. Sabe por que ele tem paciência com você? Porque ele está te vendo em você algo que você ainda não enxergou. Aí Jesus olha para Pedro e diz assim, Pedro, eu falei, é um fantasma. Jesus, não, Pedro, it's me, sou eu. Eu nem sei falar inglês, só para impressionar vocês. Olha só, aí eu tenho que amadurecer urgente. Olha, aí o Pedro olha assim para Jesus e diz, Pedro, se é o Senhor que está aí, aí está duvidando de Jesus. Jesus podia, porque você consegue entender a dinâmica? Ele está olhando, se é o Senhor que está aí, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. Jesus tinha que ter dito para Pedro, Pedro, tudo bem, paciência tem limite, tá, Pedro? Eu não vou te demitir, mas se tem alguém que é top para andar sobre as águas comigo, é o João. Só que nessas horas no barco, porque João, o treinamento dele é diferente, ele é diferente, provavelmente João é o que está de joelhinho assim, ai, Jesus, vem porque é nós, rápido, Jesus, pelo amor, estamos tudo morrendo. Então ele está intercedendo e só quem está vendo a dinâmica é o mais louco. Entendeu? Porque cada um Deus usa de maneira diferente. Não tem como eu ser o Flavinho ser eu. Não tem como eu ser o Márcio ser eu. Não tem como Deus amar mais o Márcio em relação a mim, em detrimento de mim, porque o amor é o mesmo. Não tem como a gente ter um filho, 2 filhos e dizer, esse eu amo mais, esse eu amo mesmo. A diferença é que Deus nos usa de acordo com a nossa capacidade, mas muito melhor com a nossa fragilidade e os nossos defeitos. Sabe o que Jesus mais ama em Pedro? Você não vai acreditar. Os defeitos. Não, você não gostou. Eu vou dizer, sabe o que fez Jesus pegar o Pedro? Os defeitos dele. Paulo está dizendo para o Senhor, por favor, retira o espinho da minha carne. O Senhor diz para ele, a minha graça se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Jesus mais ama em você? Aquilo que você não tem noção, porque aquilo que mais te incomoda é justamente onde Jesus te usa. Sabe, o maior problema meu é que eu falava demais, eu era muito bocudo, incomodava todo mundo. Aí Jesus falou, vou pegar isso aí e vou canalizar. Vou pegar toda essa vontade de falar e vou colocar amor por mim no meio. Quando abrir a boca vai só saber falar de mim. Quando fazer Jesus só pega tudo aquilo que você não gosta e canaliza para virar algo bom em favor daquilo que glorifica o nome dele. Então mesmo quando você olha para você e diz não tem esperança, pode ter certeza que é justamente por isso que ele te escolheu. É porque o amor escolhe a gente, não por aquilo que a gente tem de bom, mas porque o amor é amor. E amor não vê as nossas carências, mas justamente nelas se aperfeiçoa. Então deixa eu te contar uma coisa, o nome de Jesus é glorificado quando ele escolhe, por exemplo, um menino de Joinville, que ninguém conhecia 7 meses atrás, e de repente tem mais de 30 milhões de visualizações no YouTube. Aí todo mundo olha e diz, da onde saiu? Aí eu venho para dizer, saí de lugar nenhum, mas quem me pegou de lá foi o Senhor Jesus. Foi Ele que fez, é Ele que faz, a glória dEle. É aí que está a graça. Não é na probabilidade, é na improbabilidade. Aí, se continuar que eu vou me empolgando. Aí Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você quer andar? Pedro falou, eu quero. Se o Senhor deixar, eu vou. Se é o Senhor mesmo, né? Eu estou com um pouco de dúvida ainda. Aí Jesus falou assim, então vem. Parece que, mas a tempestade ainda está rolando, irmão. A tempestade não acalmou. O Pedro que já, no barco. Eu vou ter que ir agora, porque eu falei que ia. E Pedro vai, só que a Bíblia vai dizer que Pedro percebe que o vento era contrário. E Pedro afunda. Aí Jesus vai até onde Pedro está. Vamos voltar para o barco, Pedro. Foi encontrado na beira da praia.
agora foi encontrado submergindo no meio do mar. Quem encontra define o nosso futuro. Quem nos encontra define aquilo que a gente vai viver. Como ele está com Jesus, está tudo bem. Jesus leva ele e diz: Pedro, te ensinar uma coisa. Só dá certo quando eu estou junto. Só acontece quando eu estou junto. Só acontece comigo do lado. Aí Pedro está subindo na vida. Pedro está subindo na vida. O problema é o seguinte: no meio de tudo isso, Jesus vai para a cruz. E aí Jesus, antes de ir para a cruz, diz ainda que Pedro vai negar. Pedro diz: eu vou negar o Senhor, rapaz. Pedro negou Jesus. Mas Pedro já entendeu que há perdão quando se trata do amado. Diferente de Judas, que andou com amor e não aprendeu a amar. Que andou com a graça e não entrou por ela. Que andou, não entendeu, que foi para o suicídio. Pedro se arrepende amargamente e consegue alcançar a misericórdia. Só que tem um problema. Jesus morreu na cruz, irmão. E agora há um vazio muito grande, porque toda a missão tinha sido dada por ele. Então começa a entrar no coração de Pedro uma crise violenta, porque ele está dizendo: todo o treinamento que eu recebi, ele estava junto. Agora, não sei se você teve essa experiência, já fez algo que alguém te ensinou, e daí você aprendeu, de repente a pessoa sai, você sabe fazer, mas que está sozinho, trava. Você já viveu isso? Quando a pessoa está junto, que está te ensinando, você vai embora. Mas quando ela sai, você, porque sentiu a ausência, trava. Pedro começa a travar. Pedro começa a dar defeito. Só que Pedro não está mais lá. Pedro está aqui, ó. Então agora, a Bíblia vai dizer que Jesus morto, a crise estabelecida no coração de Pedro. Só que isso aqui não aconteceu dentro desse período de morte de Jesus. Você foi lá em Israel agora, né, pastor? É legal lá? É legal? Você foi no túmulo de Jesus lá, né? É legal lá? É? Legal ser rico também ou não? Sabe, eu já fui lá já, também. Pelo Google, é muito legal. Por que vocês estão rindo? Vocês também provavelmente já fizeram o que eu fiz. E eu entrei também lá pelo Google. Sabia que o Google entra lá dentro? Então eu falei: ó. Isso é engraçado, você entra lá, tinha fila quando o senhor chegou lá para entrar, para tirar foto? Não tinha? Não? Estava de boa? Pelo Google também estava de boa, não tinha fila. Mas o mundo inteiro passa por lá. Quem tem dinheiro, lógico. Brincando. Sabia que todo mundo entra para lá e é para tirar foto só com uma placa? Sabia que até tem um pouco de graça, mas a única graça está o que está escrito na placa. A coisa mais legal do túmulo é a placa. A porta assim: He is not here, He is rising. Ele não está aqui, Ele já ressuscitou. Jesus não estava fazendo um substituto. Substituto seria se ele tivesse morrido. Jesus estava fazendo um discípulo. É diferente. Jesus não estava fazendo um substituto. Na cabeça de Pedro, Pedro estava pensando: meu Deus, eu vou substituir ele. Não, você não vai te substituir algo que está vivo. Você só substitui algo que morreu, porque ele no terceiro dia ressuscitou. Então a crise do coração de Pedro até que dá uma melhorada. Só que Jesus ressuscita, dá uma caminhada pelo meio da turma. Tem o Tomé que desconfia, tem um monte de treta. E no final, e 6 meses depois, nesse caso 3 anos e meio depois, Pedro olha para tudo que está vivendo e diz: olha, foi bom enquanto durou, mas ele foi embora. Pedro está aqui, ó. E quem colocou ele aqui foi Cristo. Pedro olha lá para baixo e diz: é para lá que eu vou voltar. Só que Pedro voltar para lá tem que comprar barco novo, rede nova. Para voltar para lá, Pedro tem que investir naquilo que já deu errado. E é justamente isso que Pedro faz.
Quantos de nós já fizemos isso? Estávamos num processo de crescimento extraordinário. De repente, a gente virou as costas para tudo e diz: não sei, não confio, não acredito, eu vou ser quem eu era antes, eu vou voltar a ser quem eu era antes. Sabe, chega. Eu me lembro que quando eu era líder de jovens, quando algum jovem dizia: eu estou indo fora, estou me desviando, eu dizia: meu amigo, o que Jesus fez para você? Todo mundo dizia a mesma coisa: nada. Eu falei: por que você está abandonando ele? Ele dizia: eu não sei. Tem gente que gosta de dar errado, querido. Tem gente que investe no fracasso, compra rede para dar errado de novo, compra peixe não compra barco para dar errado, para tentar pescar algo que não é mais aquilo que ele nasceu para fazer. Ele dá um downgrade na vida, ele volta lá embaixo, sabe? Só que na cabeça de Pedro ele tem uma memória: jogar para o lado direito. Eu peguei a técnica: vai para o mar alto, joga para o lado direito, vai ter peixe. Pedro volta, joga a rede para o lado direito. Isso aqui não está na Bíblia, eu só estou criando. Mas ele joga a rede para tudo quanto é lado. Provavelmente jogou para o lado direito e não tem peixe. A noite inteira passando vergonha. Quanto tempo você vai ficar passando vergonha ainda, meu lindo? Quanto tempo você vai ficar passando vergonha? Se esse amor te escolheu, por que você vai abandonar? Por que você não vai querer viver? Por que você vai viver desconfiando daquilo que Ele já fez por você? Daquilo que Ele já fez na tua caminhada? Quantos milagres mais você quer? Para saber que Ele está cuidando de você, que Ele ama você e que tem um plano perfeito para você. O que mais você quer? O que mais você deseja? Já foi feito, foi consumado. Ele ressuscitou, está preparado, está pronto. Ele só precisa de uma coisa: eu quero. Aí tu me deixa completar o treinamento. Eu estou vendo algo em você que você ainda não enxergou. Eu estou vendo algo em você que você ainda não entendeu. Deixa eu terminar, que quando eu terminar você vai ver. Deixa eu fazer, que quando eu fazer você vai olha por isso. Quer ver uma coisa? Até agora a gente está olhando para Pedro dizendo assim: mas é um... Escuta, Pedro está a noite inteira pescando. Aí a Bíblia diz que Jesus aparece pela terceira vez para os discípulos. Só escuta o negócio, irmão. Essa cena já aconteceu. Isso já aconteceu uma vez, de Jesus encontrar eles na beira do mar, sem peixe e frustrado. Isso já aconteceu. Sabe o que é isso? Jesus tem todos os motivos para jogar na cara deles qualquer coisa que eles quiserem. Se sou eu que sou sanguíneo, Pedro está chegando e eu dizer: ô burro, de novo você está fazendo isso aí, rapaz? E todo treinamento, e toda a raiva que eu passei com você. Pedro cortou a orelha do soldado no Getsêmani. Jesus teve que fazer plástica no Getsêmani. Pedro negou Jesus. Sabe, cada loucura que Pedro fez, só Deus para aguentar. Aí a Bíblia diz que Pedro está vindo frustrado. A Bíblia vai dizer que a cena é idêntica. Ele passou a noite inteira pescando. Ele está chegando na beira do mar, está chegando perto. E a Bíblia diz que tem um homem na beira da praia. Ele não desiste. 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 Não importa o que você fez, não importa o que você é. Hoje o Senhor se apresenta na praia da sua vida. Ele está perante, esperando você, dizendo: ei, volta que eu quero terminar o que eu comecei. Volta que eu quero terminar aquilo que eu já vi em você. Ei, que delícia, escuta, presta atenção. Aí eles estão tudo voltando. Só que Pedro também tem memória. Aí ele volta,
estão chegando. Jesus olha para ele e diz: ei, pescar alguma coisa? Jesus é lindo, Jesus é lindo, Jesus é maravilhoso, Jesus é extraordinário, irmão. Foi por isso que eu escrevi esse livro aqui, ó. Quando eu fui impressionado, impactado, encontrado esse irmão, eu falei: meu Deus do céu, isso não é só o que alguém escreveu, é a realidade da minha vida, faz parte da minha história, isso aqui sou eu. Ele foi atrás de mim e disse: ei menino, pode ser idiota. E eu dizia: você é advogado. Jesus, para. Ei, escuta. Jesus, já é esse horário? Já. Tem mais 1 hora só. Olha só. Não, como ninguém deu glória a Deus, eu senti que está pesado o ambiente. Tô brincando. Escuta. Jesus está assim: ei, vocês pescaram alguma coisa? Aí ele disse sim. Por ele: não. Pescamos não. Aí Jesus diz: então volta e lança as redes para o lado direito. Irmão, imagina na cabeça de Pedro. Eu já ouvi isso antes. Parece que eu vejo. Pedro olhou para Jesus, para João e falou: João, estamos ralados, João. Se tiver peixe, nós estamos muito ralados, João. Não, sério, cara, aqui, ó. Só para você entender. Pedro não falou para Jesus: sobre a tua palavra eu lançarei a rede agora. Porque ele já aprendeu que sobre a palavra dele dá certo. Esse é o problema de ser encontrado por ele. Tem coisa que ele faz que marca você, você nunca mais vai esquecer. Você sabe que ele cura, você sabe que ele liberta, você sabe que ele transforma, você sabe que ele faz, ele vai, você sabe. Tem como fingir que ele não existe. Ai, como não? Você já viveu coisas incríveis. É verdade. Então Pedro volta, joga a rede para o lado direito. Tá todo mundo assim, ó. Nessa hora, quem queria peixe já não quer mais peixe, porque tá com medo da bronca que vai levar, entendeu? Então eu estou aqui. Pedro pega. Só que nisso que Pedro, a Bíblia diz que João olha para Pedro e diz: Pedro, é Jesus que está lá, Pedro. É Jesus que está lá, Pedro. Aí Pedro: é ele mesmo. E aí a Bíblia diz que Pedro se envergonha, se joga na água, chega. Bom, resumindo o negócio, eles estão tudo na praia. Jesus já tem na praia pão, brasa e peixe. Não tinha ninguém pescado, não tinha ninguém na panificadora, não tinha ninguém tacado fogo, mas Jesus, como é suficiente, já tinha tudo. Jesus é suficiente para tudo que você precisa. Tem coisas que você não precisa ir buscar, Ele já tem com Ele. Você não precisa sair para buscar absolutamente nada, porque já tem tudo com Ele. Ei, aí eles chegam, Jesus diz: vocês estão com fome? Na cabeça deles, Jesus ia descer o pau neles. E Jesus diz: come primeiro. Alguém já teve essa experiência com a mãe? Que a mãe, em vez de bater na hora, demorou tempo? Que a pior coisa é a expectativa de apanhar, sabe? Pois é. Eles estão meio que sentindo isso. Jesus: não, come primeiro aí. Só que antes de comer, conta quantos peixes tem na rede. No primeiro milagre, Pedro não parou para contar peixe, Pedro abandonou tudo. Agora parece que eu vejo Jesus dizendo: conta, Pedro, conta quantos peixes tem aí. Você tem que aprender que não é disso que você precisa. Você tem que aprender que aquilo que você precisa está comigo, não está na rede, no meio do mar. Aquilo que você precisa está com aquilo que eu fiz em você. Então conta, você precisa. Aí Pedro está aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Conta direito. 5. Vem ajudar, João. Tu estava junto? 7, 8. Não precisava disso. Tem gente que tem que entrar, caiu um pacote, caiu um tombo para dizer: não precisava disso, sabe? Conta, agora olha a consequência do que você fez. 153 peixes. Pedro tem que abandonar tudo de novo. Outra treta na praia.
Só que agora a Bíblia diz que eles estão num círculo, já comeram. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Jesus diz para Pedro assim: tu me amas? Aí Pedro, ninguém perguntou se era Jesus, está todo mundo envergonhado. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Sabe o que ele está dizendo? Faz aquilo que eu treinei você para fazer, rapaz. Faz aquilo que eu planejei você para viver. Faz, sabe, toma vergonha, toma partido, faz. Aí Pedro negou Jesus quantas vezes? Jesus perguntou uma. Aí Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí Pedro diz: tu sabes que eu te amo, Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: então o teu amor tem que combinar com aquilo que você pratica. Você tem que obedecer a minha voz. Você tem que fazer aquilo que eu fiz você para você. Você tem que parar de desistir. Você tem que parar de voltar atrás. Pedro, a tua vida está projetada para viver aqui. Para de querer viver lá, ó. Aí tu sabes que eu então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez que Jesus pergunta, a Bíblia diz que Pedro, o rosto dele se entristece profundamente. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, tu bem sabes que eu te amo. Ele está dizendo: o senhor sabe por que perguntar? Aí Jesus diz: então apacenta as minhas ovelhas. Ei, quem precisa lembrar que ama é você, porque dele está pronto. O amor é real, é verdadeiro, é o amor mais louco da história. Está posto, preparado, disponível. Ei, é você que tem que lembrar. Aí Pedro diz: empatou a conta, né? 3 vezes? 3 vezes. Eu termino te dizendo uma coisa: o que Jesus viu em Pedro? No meio de tanta treta. Fica de pé, por gentileza. Eu vou te ajudar a responder uma pergunta crucial da sua vida agora. O que Jesus viu em você? O que Jesus viu em mim? Para ter me escolhido, para ter me relevado, para ter me perdoado e vive me perdoando, para ainda não ter desistido. O que ele viu? O que ele viu no pastor Flavinho? O que ele viu na gente? O que foi que ele viu? O que foi que ele viu no Pedro? A diferença nossa para Pedro é que a história de Pedro está escrita, a nossa ainda não. Então, se você não consegue entender por que Jesus escolheu Pedro nos evangelhos, vai para Atos. Se você não consegue entender o porquê Jesus escolheu Pedro nos evangelhos, vai para Atos. Lucas capítulo 24, versículo 49, Jesus olha para os discípulos e diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: e então recebereis virtude do alto, e serão as minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. O mesmo Cristo que falou isso para eles diz: ei, eu estou indo, mas não vos deixarei sós, vos deixarei o Consolador, que estará com vocês todos os dias. Pedro, se a tua crise é porque eu estou indo embora, fica tranquilo que eu vou deixar o meu Espírito para cuidar de vocês. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu fiz, e em meu nome vocês farão obras maiores do que essas que vocês estão vendo. Ele está colocando coragem, e Pedro está ficando corajoso. Aí um negócio acontece. Atos capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente um vento impetuoso encheu a casa aonde eles estavam assentados, e foram ouvidas línguas repartidas como que de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. E aquela voz correu em Jerusalém, e os judeus, escribas, fariseus vieram para a porta do templo para saber o que estava acontecendo. E um homem abriu a porta. E um homem apareceu na porta. Quem é? O Pedro.
jovens, sabe, deixa eu contextualizar, fariseus, rapaziada, vou explicar para vocês o que acabou de acontecer aqui dentro, manda lá, vai. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus do Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados o que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se 3.000 almas ao Senhor. O mesmo Pedro que negou, o mesmo Pedro foi aquele que pregou. Deixa eu te contar, Atos capítulo 3, Pedro e João subiam juntos ao templo na hora da oração a nona. E na porta do templo jazia um coxo que desde então, desde quando nasceu, nunca tinha andado. Pedro e João estão chegando. Pedro e João param, olham para o coxo e dizem: olha para nós, nós não temos prata nem ouro, mas o que nós temos te damos. Levanta e anda. E tomando pela mão direita, levantaram. Enquanto a gente avaliar Pedro pelos evangelhos, a gente não entende. Mas quando a gente olha para Atos, a gente diz: enquanto você está se olhando por aquilo que ainda está vivendo, você está assim, mas deixa Jesus abrir o Atos dos Apóstolos sobre a sua vida. Deixa Jesus colocar no teu coração o que você vai viver amanhã. Você não está entendendo agora, mas daqui a pouco os horizontes irão se abrir. Você vai dizer: eu estou entendendo, Senhor, era por isso, eu estou entendendo.